Bom, pessoal, voltamos então agora para falar sobre vetores atômicos. Vetores atômicos é aí o ponto de início para você construir todas as estruturas de dados dentro do R, tá certo? Então a gente vai falar bastante aí sobre vetores atômicos nessa aula. Bom, vamos lá. Então assim, quando nós combinamos objetos de um único tipo, nós vamos ter aí os chamados vetores atômicos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um vetor de numéricos que tem esses valores aqui, 1, 5, 13 e 33, tá certo? Bom, você vai sempre precisar atribuir um nome, né? Dar um nome para o teu vetor, né? Então, como que você nomeia esses objetos em R? Então, o nome, em geral, ele pode consistir de letras e números e o underlinezinho aqui, tá certo? Então, vai ter letras e o underlinezinho. Em geral, ele não vai poder conter as palavras reservadas, por exemplo, como true, false, null, if, entre outras, tá certo? Se você não conhece todas as palavras reservadas, o que eu também não conheço, a gente sempre dá uma olhadinha aqui, ó, na documentação reserved, né? Que são todas as palavras que o R reserva, porque fazem parte da linguagem. E aí você não pode usar isso como nome de um objeto ou de uma função que você está criando, certo? Bom, nós podemos criar vetores, por exemplo, de caracteres, como esse que está aqui, né? O famoso Hello World. Nós podemos criar vetores lógicos, então, que só contém true ou falso. E nós podemos até mesmo combinar vários vetores, tá certo? Quando a gente combina vários vetores, o R internamente tem o que ele chama de uma coerção entre objetos, tá? Como eu estou misturando aqui um numérico, um caractere, um lógico e uma string, tá certo? São coisas de tipos diferentes, né? São dados de tipos diferentes. E eu estou concatenando tudo em um único vetor. Só que lembre-se, é um vetor atômico. Todos os elementos lá dentro têm que ter o mesmo tipo e ser da mesma classe, tá certo? Como eu estou misturando tudo, o que o R vai fazer? Ele vai simplesmente transformar aquilo que não é compatível em compatível. E ele vai sempre para a mais genérica. A mais genérica é caractere, tá certo? Porque eu posso ter o número 1, né? Mas eu posso ter a string 1, né? Que é só a string 1. No sentido de que eu não vou fazer conta com a string 1. Então ela é mais genérica do que o número 1. Então, quando ele não sabe como combinar, ele vai sempre para o mais genérico, que no caso é o caractere. Tá? Então aqui eu misturei numérico com caractere com lógico. O que deu o final? Ele converteu tudo para caractere. Tá bom? Então, deixa eu só mostrar aqui o código para vocês. Então, olha lá. Vou criar aqui ó, um vetor numérico, um vetor de caractere e um vetor lógico. Tá certo? Ó, aqui são números. Posso fazer operações aritméticas com ele. Aqui são caracteres. Tranquilo? Aqui são lógicos. Beleza. Quando eu juntei tudo, eu tenho um vetor combinado. Mas para poder combinar, ele teve que transformar todo mundo para caractere. Note, inclusive os lógicos, ó. Tá certo? Agora eu não tenho aqui um true ou falso, eu tenho a palavra true, né? Aqui eu não tenho o número 1, eu tenho a string 1, né? E aí quando você vai ver a classe é caractere. Perfeito? Tá? Bom, como eu já falei aqui, a gente pode verificar o tipo de um objeto usando a função is.alguma coisa. Então, is.integer, is.numeric, is.integer, is.numeric, tá certo? Posso perguntar se é caractere, tá? E eu também posso ter uma classe especial aqui que é um fator, tá? Qual é a diferença de um fator? Basicamente, eu posso especificar níveis, tá? Eu posso especificar níveis, tá? Vamos voltar aqui para os slides, então? Bom, então falei aqui de como eu verifico, como eu consulto, né, o tipo de um objeto, tá? Eu tenho uma outra opção também para você verificar o tipo de objeto, que é usar a função typeof. Tá? Então, type de alguma coisa vai te dizer o tipo que é aquele objeto. Basicamente, é typeof e o objeto dentro da função ali, você vai saber o que é. Tá? A questão da conversão em classe de objetos, né? Então, como eu falei, o R ele é uma linguagem automaticamente tipificada, tá? Mas, eventualmente, você não quer usar um objeto do jeito que o R criou automático para você. Você quer converter né, para uma outra classe, tá? Então, você pode usar a função as. Ponto, tá? Então, por exemplo, eu criei aqui um x que é um numérico. Ó, então, perguntei, é numérico? É numérico. Mas eu não queria criar como numérico, eu queria criar como lógico, por exemplo.
Então, eu posso usar as.logical e ele vai converter. Tá certo? Então, ele já converteu e agora não é mais numérico, agora é lógico. Tá? A classe de um objeto vai dizer o que você pode aplicar nele, o que você pode fazer com ele. Né? E o que nós chamamos de métodos são funções genéricas do R que vão atuar de forma diferente de acordo com o tipo do objeto. Tá? Então, aqui eu estou criando um vetor numérico que eu estou concatenando três números, 1, 2 e 3, tá certo? Qual que é a classe? A classe é numérica. O que eu posso fazer com o numérico? Então, vou olhar os métodos que tem disponíveis para objetos da classe numérica. E tem muita coisa aqui que você pode fazer com eles, tá? Nós vamos ver mais detalhes mais para frente, tá bom? Bom, eu posso criar objetos também e colocar alguns atributos especiais a esse objeto. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar um vetor atômico que tem os números 7.8, 10 e 8.5. Tá? Só que eu vou colocar um atributo extra. Para cada um dos itens eu vou dar um nome. Então eu vou dar o nome João para esse número, o nome Bianca para esse e o nome Eduardo para esse. Note, é um vetor numérico ainda. Ó. Class notas numéric. Só que agora ele tem uma coisa especial, que são os atributos. E ele tem o atributo names, cujos valores são esses que estão aqui. Tá certo? De forma que se eu pegar names do objeto notas, ele vai me dar ó, João, Bianca e Eduardo. Tá certo? Um outro atributo que eu posso pegar de um vetor é o seu tamanho, tá? O length dele. Então, o length do objeto notas tem tamanho 3. Tá certo? Então, são atributos de um objeto. Bom, dentro do R, vai ser muito comum a gente precisar criar sequências estruturadas, tá? E o R tem uma função específica para isso, que é a função sec, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero criar uma função, uma sequência que vai de 1 a 7, então eu tenho essa sintaxe aqui, ó, 1, 2 pontos e 7, diz para o R, olha, você crie para mim um vetor que vai de 1 até 7, então ele já cria aqui para mim, tá certo? E eu posso usar a função sec para ganhar mais flexibilidade. Por exemplo, eu quero criar uma sequência que vai de 1 a 10, mas eu quero que vá de 2 em 2. Então, olha só, uma sequência que começa em 1, tá? Por isso from, vai até to 10, by, passo a passo, 2. Então, from 1 to 10 by 2. Tá certo? Então, criou uma sequência de 1 a 10 de passo 2. Então, tá aqui a minha sequência. Tá? E aí eu posso fazer outras combinações. Por exemplo, eu posso criar uma sequência que vai de 1 a 20, mas que tem 7 elementos. Então, eu vou começar no 1, vou até o 20 e tenho 7 elementos aqui dentro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Certo? Eu posso fazer uma sequência que vai começar em 1, de tamanho 7, mas que vai andar de 2 em 2. Então, ó, começa em 1, anda de 2 em 2 e tem tamanho 7. Então, tá aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, tá? 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Perfeito? Então, são formas da gente criar sequências estruturadas em R. Outra coisa que às vezes a gente precisa também é criar repetições estruturadas. Eu quero repetir um valor um determinado número de vezes ou de acordo com uma determinada característica. Tá? Então, aqui eu posso usar a função rep. Ele está dizendo assim para mim, olha, repita o 0 5 vezes. Repita a sequência de 1 a 3 duas vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá certo? Repita a sequência de 1 a 3, só que agora eu quero cada um duas vezes. Então, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 6, 3. Tá certo? Então, agora combinando o operador, dois pontos, o operador sec, né? E as funções, né? Dois pontos, sequência e repetição, você consegue uma flexibilidade enorme de criar sequências de dados estruturados. Tá bom? Outra coisa que também é muito comum a gente precisar fazer é gerar valores aleatórios. Tá? E o R tem uma função para isso, que é a função sample. Tá? Então, obtenha uma amostra aleatória. Então, aqui eu vou pegar uma amostra de uma sequência de números de 1 a 20, uma amostra de tamanho 10 e sem reposição. Então, tá aqui, eu tenho uma amostra de 10 números saindo aí de 1 até 20. Né? Então, de 1 até 20 eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, até o número 20. Eu vou sortear 10 desses números, sem reposição. Tá? Eu posso também sortear sequências de strings, tá? De tamanho igual a 10 e, por exemplo, aqui com reposição. Então, eu tenho só 3 possíveis amostras aqui, mas eu vou tirar uma amostra tamanho 10, por quê? Porque eu vou fazer com reposição, tá bom?
E também eu posso gerar números de distribuições de probabilidade, né? Eu posso gerar realizações de variáveis aleatórias, por exemplo, aqui da distribuição uniforme, então o R unif, tá? Então sempre no R a gente vai ter aqui o R de random e depois seguido do nome da distribuição de probabilidade você gera valores aleatórios daquela distribuição, tá? Então aqui eu estou gerando 5 observações de uma distribuição uniforme com parâmetros A igual a 0 e B igual a 1. Claro que você precisa ter conhecimento da distribuição de probabilidade para saber o que significam os argumentos, né? Então, tá vendo aqui, ó? Quando eu atribuo os valores aqui, eu estou dando valores aos argumentos da minha função, tá? Posso pegar aqui, ó, aqui seriam 5 amostras da distribuição normal com média 1,80 e desvio padrão 0,1. Então, eu quero uma amostra de tamanho 5 de uma distribuição normal que tem média 1,80 e desvio padrão 0,10. Então, tá aqui os números, tá certo? Então, é assim que eu vou gerar valores aleatórios. Bom, uma vez que nós sabemos criar os vetores atômicos, sabemos gerar ali estruturas, agora a gente pode precisar selecionar elementos desses vetores, tá certo? Então eu vou criar um vetor aqui nomeado, né, um vetor que tem o atributo nome, com essas 5 posições, né? Então o João, a Bianca e assim vai até a Márcia que está aqui. E agora a gente vai ver como selecionar pedaços desse nosso vetor. E basicamente para isso nós vamos usar o operador colchete, tá? O operador colchete é que vai nos permitir fazer essa seleção. E agora vocês também já vão entender o porquê que é tão importante a gente saber criar sequências dentro do R, tá? Então vamos supor que eu quero pegar simplesmente o objeto ou o indivíduo ali, né, que está na posição 1 do meu vetor notas. Então eu simplesmente vou usar o operador colchete e vou colocar 1 dentro. E ele vai me retornar só a primeira posição do objeto notas. Quero só a posição 5, então eu só coloco o 5, né? Mas agora eu posso querer, por exemplo, um intervalo. Não, eu quero o 1 e o 2. Então, o João e a Bianca. Não, eu quero só o 1 e o 3. Ah, então eu quero o João e o Eduardo. Eu quero remover um. Então, eu vou usar o menos 1. Ele removeu para mim ali, quem? Exatamente o que estava na primeira posição. O João. Tá certo? Então, é assim que você vai fazer aí o acesso aos elementos de um vetor, tá? Bom, agora a gente começa a fazer coisas um pouco mais interessantes. Eu posso usar o que a gente chama de uma máscara lógica, tá? Então, note que nós vimos lá as operações lógicas. O que a operação lógica faz? Ela basicamente olha para um valor e decide se ele é ou não alguma coisa. Então, eu posso perguntar assim para o R, olha, vá lá no objeto notas e traga para mim todos aqueles que são maior que 7. Pergunta para ele, quais são maior que 7? Então ele vai em cada um dos elementos do notas e vai falar, o João é maior que 7? Ah, o João é. A Bianca é. O Eduardo também. O Felipe, o Felipe não. A Márcia não. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de uma máscara lógica, tá certo? Ele foi lá em cada um dos elementos do meu vetor e disse se era verdadeiro ou não, tá certo? E agora eu posso fazer seleção usando essa máscara lógica. Então eu vou falar assim, ó, notas pegue o operador colchetes, apenas a máscara. A máscara vai me retornar quem? Só quem é true. Então, retornou lá o João, a Bianca e o Eduardo. Tá certo? Eu posso fazer em 2 passos, igual eu fiz. Primeiro eu crio a máscara e depois eu faço a seleção. Ou eu posso fazer tudo aqui dentro. Ó. Notas, onde notas é maior que 9. Ah, só a Bianca tem uma nota maior que 9. Então eu usei aí um esquema de seleção com máscara lógica. Tá bom? Posso modificar valores. Então, para modificar valores dentro de um vetor é simplesmente atribuir um novo valor para ele. Então, ó, do objeto notas, a posição João recebe 0. Tá lá. Né? Eu posso também atribuir até mesmo um NA, caso eu não conheça a nota desse indivíduo. Então, NA, não sei o que é. Tá certo? Posso remover componentes. Então, note, ó, vou remover o componente da posição 4. Note que para remover, eu preciso criar o vetor removido e atribuir ele a um novo vetor. Se for o mesmo nome, eu sumo com o anterior e fico só com o novo. Então, removi a posição 4. Tá? Eu posso adicionar novos componentes usando a função append. Então, ó, eu tenho aqui já o meu vetor notas, mas eu quero incluir mais um valor, que é o valor do Carlos, que tirou nota 9. Então, agora eu vim aqui e incluí ele aqui. Quero incluir também a Simone, mas a Simone eu quero colocar na primeira posição. Então eu vou usar esse argumento after. After o 0, quem que vem depois do 0? Vem 1, né? Lembrando que o R começa a contar em 1, ele não começa a contar em 0, como é em Python, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, a Simone entrou nessa posição.
E eu posso também concatenar dois vetores. Então, eu quero concatenar o vetor notas com esse novo vetor que eu acabei de criar aqui, on the fly. Pedro e Luana, 8 e 8,5. 8 e 8,3. Então, está aqui o meu novo vetor de notas. Tá certo? Então, as operações básicas. Seleção, remoção e adição de novos elementos em um vetor. Tá bom? Fico por aqui com a nossa parte de vetores. Volto para a gente falar das outras três estruturas que são matrizes, listas e tabelas. Então, até lá.